Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez nosso encontro, Mensageiro Fraterno. Eu gostaria de compartilhar com vocês um ponto que eu acredito ser bem interessante e importante para as nossas reflexões. Recentemente, numa sequência de 15 dias, 2 tias minhas desencarnaram. E aí nós podemos, nesses momentos, entrar em contato com esse assunto, esse tema. Apesar de conhecermos, apesar de sabermos, nós sabemos muito bem que saber é uma coisa, teoria é outra, e vivência e prática pode ter uma distância muito grande, caso a pessoa ela não tenha a capacidade de colocar o que ela sabe em prática. E ontem um amigo nosso também desencarnou, um amigo de um grupo de trabalho, nas lides aí do trabalho espiritual, da mesma forma. Então, todos esses assuntos, quando são distantes de nós, e principalmente até problemas e situações que estão ligadas a pontos importantes da nossa vida, eles podem ser tratados de uma forma muito superficial, mas quando vivemos determinadas situações, nós vamos ver que podemos ter ou não condições de passarmos por experiências como essas. Eu lembro que, conversando com algumas pessoas, o assunto perda, né? Quando a pessoa ela sente que perde, e ela acha que ela perde alguém, é porque o foco é matéria, não é um foco no conhecimento espiritual, porque ninguém perde ninguém. Se existisse perda, Deus criaria um departamento de achados e perdidos. Então não existe perda, existe uma mudança, certamente que podemos compreender isso de uma forma muito clara quando aprofundamos nossos estudos no conhecimento da espiritualidade. E isso faz total diferença na nossa dinâmica de compreensão e entendimento de como as coisas funcionam. Só que saber é uma parte importante que te dá um embasamento para poder, no momento da vivência, colocar em prática o que nós temos. Evidentemente que quando as pessoas são mais distantes, né, do nosso núcleo familiar, quando a gente fala núcleo familiar, é filhos, esposa, marido, pai, mãe. Esse é o núcleo mais próximo. Depois vem os irmãos, depois vem os primos, depois vem os tios, familiares, outros, depois vem os amigos, enfim. Se nós olharmos, dependendo da relação que temos, às vezes amigos são muito mais próximos que irmãos. E essa nossa dinâmica familiar é uma dinâmica bem interessante, porque tem pessoas que todo mundo deve já ter visto isso e sabe muito bem como é que funciona. Você pode ter pessoas que são seus irmãos, que eles têm muito mais afinidade com pessoas de fora, são muito mais legais com pessoas de fora do que com as pessoas de dentro da própria família. Então, isso é um tema interessante para nós discutirmos, que faz parte das relações, as nossas relações, como estabelecemos, como que nós lidamos com elas. Mas nesse tema da perda, nós podemos compreender que precisamos trabalhar uma compreensão mais objetivamente sobre isso. Eu vejo e percebo pessoas que dizem conhecer, né, os assuntos da espiritualidade, o espiritismo, ou outros assuntos como catolicismo, evangélicos e tudo mais. Mas eu vejo assim que o conhecimento está muito distante da prática. É evidente que temos os nossos sentimentos, nós temos as nossas ligações afetivas, mas ainda nós não temos talvez assim a maturidade suficiente para vivermos plenamente esse conhecimento, de elaborarmos melhor esta situação com um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de consciência sobre o momento presente. Evidentemente, quando sentimos alguém muito próximo a nós indo para uma desencarnação,
para o mundo da espiritualidade, sentimos muito esse desligamento. E aí alguns temas eu acredito que eles podem ajudar muito nesse instante de reflexão. Como, por exemplo, assim, está sendo muito divulgado hoje vídeos falando de experiência quase morte. São temas bem interessantes. São pessoas pesquisando sobre o assunto. Evidentemente que hoje, né, existe assim um conhecimento muito maior sobre o assunto, um interesse muito maior para falar sobre isso. E vale a pena assistir isso. Então, eu recomendo aí um canal, O Que Somos Nós, que fala muito sobre esse assunto, muito interessante. Eu gosto de ver para poder ouvir os relatos, evidentemente cada um trazendo a sua experiência, a sua forma, como vê, como perceberam, e é muito contributivo para que possamos ter uma ideia maior ainda de como a espiritualidade age nesse momento da nossa desencarnação. Somos muito amparados, sempre estamos protegidos. E o que eu destaco dessas narrativas, né, que eu percebo, é a proximidade sempre, a proximidade de amigos da espiritualidade, de familiares, de alguém, que eles descrevem como entidade, algum ser, alguma coisa nesse sentido, que traz a essas pessoas que estão passando por esse momento segurança, tranquilidade e paz. E veja, são relatos de pessoas que não têm nada a ver com religião, são de diversas formas de pensamento. E a espiritualidade sempre está presente. Então não é, de alguma forma, um privilégio somente de espíritas, né, terem essa proteção da espiritualidade. Isso independe, isso é espiritualidade. Espiritualidade não tem religião. Os espíritos podem ter religião. Assim como eu já ouvi, né, numa mensagem de Bezerra de Menezes falando os espíritos espíritas. Então não é porque a pessoa morre, não é porque a pessoa desencarna, que ela já vai automaticamente reconhecer todos os postulados e propostas sobre o espiritismo. Não, ela vai conhecer melhor a si mesma, vai conhecer melhor a sua vida, a sua proposta. Os pensamentos, quanto mais arraigados às questões materiais, essa pessoa ela continua mantendo a sua forma de agir, a sua forma de falar, a sua forma de pensar. Eurípides Barçanufo, por exemplo, ele dirige um Hospital Esperança. E esse hospital, um dos objetivos dele é atender os cristãos equivocados. Quem são os cristãos equivocados? São pessoas, que inclusive os espíritas, que de alguma forma acham que o seu caminho é único, é o melhor, é o especial, é o suprassumo da história e desconsideram outras pessoas, desconsideram outras formas de entendimento. E lá essas pessoas se alojam ali e de alguma forma passam por aprendizados justamente para poderem compreender melhor essa dinâmica de como nos relacionamos com o diferente. Então, isso faz parte do nosso nível de imaturidade, da nossa forma, da nossa dificuldade de lidarmos com algumas situações. Então, o ser humano tem uma tendência de colocar para si mesmo verdades e levar essas verdades como absolutas. E a forma como nós vemos, não podemos entender que seja verdade absoluta. Isso é um ponto de vista. Você tem um ponto de vista? Eu tenho um ponto de vista. É muito comum que as pessoas, na interação, na relação pessoal, que elas julguem. O julgamento está muito presente, sempre esteve presente, sempre estará presente, até o momento em que nós conseguirmos, de alguma forma, nos desligar da nossa necessidade de dizer que as coisas são somente do jeito que eu vejo, do jeito que você vê. Então, muitos problemas de relacionamento acontecem por conta disso, a forma de ver, a nossa incapacidade de levar adiante o outro, o diferente, de fazermos e compreendermos melhor a visão de quem está ao nosso lado. Então, esses são os nossos grandes desafios. E quando falamos de desencarnação,
falamos de um momento muito especial, muito importante. Se nós colocarmos o nosso ponto de vista, né, de observarmos esse momento do outro lado, fica muito diferente. No falecimento, no enterro de uma das tias, eu vi uma prima minha desencarnada, muito feliz, porque era a mãe dela que estava desencarnando. Essa prima minha desencarnou na época aqui do Covid. Então ela muito feliz, sorridente, muito bonita, feliz. E do lado de cá, evidente, as pessoas que nós estamos aqui, tristes, chorando, né? Algumas pessoas. Mas quando temos um pouco mais de compreensão, sabemos lidar com isso. Essas emoções que nos tocam de sentir o momento de uma despedida, que também pode ser encarado com muita tranquilidade. Aí vai depender de cada um. Não existe um julgamento. Não existe uma forma, dizer, isto é certo. O fulano já sabe, deve fazer isso ou fazer aquilo. Não, isso não existe. Cada um tem a necessidade de chorar, de expressar suas emoções, do jeito que achar melhor. E, evidentemente, conforme nós vamos amadurecendo para alguns assuntos, as nossas expressões se tornam muito diferentes. Né? Nós não somos assim tão passionais nesse momento. Nós ficamos tocados pela separação. Ficamos tocados pela pessoa, né? Queremos ver o bem da pessoa. E são situações como essas que podemos compreender que a espiritualidade sempre está e sempre estará presente. Até nesse momento aqui, por exemplo, nós estamos acompanhados. A companhia que nós temos, ela está na mesma sintonia da forma como nós levamos a nossa vida. Então, a nossa vida ela é desenvolvida de que jeito? Como é que a gente leva a vida? Nós levamos a vida de uma forma tranquila, de boa. Temos nossos momentos de altos e baixos, e quando temos nossos baixos, procuramos fazer o nosso melhor, aprender e buscar uma mudança para entendermos melhor como é que a gente pode cada vez mais ficarmos bem, que é muito diferente de ter um olhar de Alice no País das Maravilhas, né? Nós podemos sim passar por dificuldades, podemos sim termos comportamentos equivocados, mas cada situação dessa, devemos ver isso como uma oportunidade de conhecer a quem somos nós. Quem somos nós? Temos muito que aprender nesse sentido. E quanto mais fizermos neste ponto de olhar para nós, vai ser muito significativo no momento da desencarnação. A desencarnação é uma passagem. Todo mundo sabe. Mas a gente se desespera. Tem gente que tem medo desse momento. Já visto assim como aconteceu na pandemia. A pandemia foi um desastre, porque a mídia fez um desserviço de colocar mostrando caixão, mostrando morte, mostrando problema. O ser humano ficou com medo e o medo mata. Então, se nós quisermos ter um pouco mais de equilíbrio em relação ao entendimento e compreensão, temos que ter muito mais confiança, sabedoria e discernimento sobre as coisas. E isso a humanidade carece. As pessoas acabam se envolvendo, criticando, avaliando, julgando, e vira uma pancadaria. Hoje, se você olhar a internet, as pessoas na rua, o pessoal está pirando. O pessoal está pirando, por quê? Virou assim, a relação humana virou uma coisa muito delicada, muito complicada. Então, assim, se nós temos o inferno interior, e quando a gente desencarna, nós vamos levar esse ambiente turbulento e complicado dentro de nós. Se você busca trazer para si, a paz, a harmonia, a tranquilidade, sabendo fazer os enfrentamentos do cotidiano, das dificuldades, esse é o aprendizado. E vamos levar adiante essa energia, essa vontade de superação e de crescimento. Isso nós levamos. Por que o André Luiz ficou 8 anos no umbral? Porque a vibração dele era compatível com aquele lugar. Quando ele, de alguma forma, foi elaborando com ele mesmo, aquele momento, aquela situação, foi refletindo, foi pensando, até chegar um momento de
um desejo de mudança absurda dentro dele mesmo, foi aí que ele começa a mudar a frequência e o entendimento. Através do quê? Através da lembrança, da prece, da oração, de pedir ajuda. Pedir ajuda. Não aguento mais, pelo amor de Deus, me ajude. Então foi lá, fez uma oração, lembrou de rezar. E esse lembrar de rezar não é simplesmente por conta de rezar. É a forma como ele direciona o pensamento dele num ponto que, de fato, nós, às vezes, não prestamos atenção, que é a espiritualidade, de mudar o foco. Nosso foco é na matéria ou nosso foco é na espiritualidade? Se nós estamos na matéria, vamos colocar foco na matéria, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, comprar roupa, comprar comida, fazer a comida, comer, a partir daí cuidar da saúde, cuidar do corpo, da mente, né? E aí nós vamos trabalhando para que a matéria seja respeitada nesse sentido. E para nós espíritos que estamos nesse corpo, o que a gente faz? Nós precisamos ter alimento espiritual. Oração, prece, meditação. Não precisa fazer prece, oração. Meditação para quem não tem nenhum tipo de ligação com esse campo. Faça a sua meditação, faça a sua yoga, faça a sua reflexão. E assim nós vamos caminhando, porque não existe uma coisa absolutamente certa. Ah, não, mas a prece é muito importante. Claro, você acredita nisso, faça você sua prece. Tem pessoas que não acreditam nisso, então elas podem fazer outras coisas. Eu faço as minhas preces, minhas orações. Eu faço minhas reflexões. Eu tenho meus momentos de fazer a minha DR com a espiritualidade. Então, quem não sabe o que é DR é discutir a relação. Então, vou discutir, e aí, como é que é? Ô, pessoal, por favor aí, né? Vamos lá. O que eu preciso entender? O que eu preciso saber? O que está acontecendo que eu não percebi, que eu não consegui pegar qual é a moral da história? Então, a gente vai conversando, porque são amigos. Como é que você conversa com um amigo ou com uma amiga? Como é que você conversa? É a mesma coisa, só que a gente não percebe. Às vezes, eles se fazem presentes. Consigo vê-los, consigo percebê-los, mas não é sempre. Por que não é sempre? Porque nós temos que cuidar da nossa vida. Eles não podem vir e pegar a gente no colo. Eles não fazem isso. Eles dão uma dica, dão uma deixa. Que nem, por exemplo, se você tem um amigo ou uma amiga que precisa de ajuda, as pessoas mais equivocadas vão lá para resolver todos os problemas dessa pessoa. As pessoas mais assertivas vão aproveitar o momento da relação e orientar. Evidentemente, o que for possível fazer está dentro do escopo da colaboração. Se a pessoa precisa de uma ajuda financeira, não é só a conversa que ela precisa. Se ela precisa de algum tipo de ajuda para a saúde física, a conversa não ajuda. Então, de acordo com a necessidade de cada um, com a possibilidade das pessoas, podemos colaborar. Se eu não tem dinheiro para ajudar a pessoa financeiramente a tratar da saúde, poxa, mas a gente pode acompanhar ela no hospital, ajudar ela a chegar a algum lugar, ajudar a comprar um remédio, sei lá, coisa do tipo. Então, o que eu estou falando nesse sentido que tem a ver com a desencarnação? A desencarnação é continuidade da vida. Como é que eu encaro esse momento? Como é que eu encaro as situações da nossa vida no cotidiano? Tudo isso interfere nesse instante. E se nós olharmos com um pouco mais de atenção, são momentos muito importantes da nossa vida, né? E eu vejo assim, eu sinto assim com muita curiosidade como é que será, né, esse momento. Evidentemente que eu não fico focado como é que vai ser e tudo mais, mas eu sinto que é um momento maravilhoso na vida de todos nós. Maravilhoso porque se é morte. E eu acho que é um tema muito interessante para a nossa discussão, né? Falarmos sobre esses assuntos. Dependendo da forma como nós vemos, nós podemos ver muitas dificuldades, muitos problemas nesse tema,
Tem pessoas que, né, se fala assim de morte, vai lá na madeira, dá 3 toquinhos, né? Ela vai lá e dá, para quê? Porque para essa pessoa é difícil falar sobre esse assunto. Tem pessoas que temem demais. Não tem problema, nós estamos cada um no nosso momento. O que é que nós podemos fazer para nós, nesse instante, termos paz? Acredito que esse seja um tema interessante para a nossa reflexão. E eu diria, nesse momento, que é o nosso momento da desencarnação, é um momento muito especial como todos os outros momentos, como esse aqui nosso. Esse é um momento muito especial. O que nós fazemos com ele? Vamos viver. Daqui a pouco, terminado aqui esse vídeo, o que você vai fazer? Você tem as suas questões, suas situações a serem resolvidas, você tem suas necessidades a serem atendidas, você tem as suas obrigações a serem cumpridas e assim por diante. Isso significa a vida. Como é que a gente interage, como é que a gente lida com as coisas, como nós lidamos. Então tudo isso faz parte do nosso processo. Trazermos um pouco mais de harmonia, de tranquilidade, de paz nesse dia a dia, é que vai nos propiciar continuar nesta dinâmica, nesta toada. Isto é vibração. E quando nós desencarnarmos, nós levaremos nossa vibração. Porque é nossa, somos nós. Isso é nosso, isso é presente. A gente não desliga isso. Não existe um botão liga e desliga para vibração. Estamos constantemente numa sintonia com algo, com alguma coisa, com pessoas, com ambientes, né, com contextos. Isso fala de nós. Isso é nosso. E como nós vivemos, iremos para a nossa passagem para a espiritualidade continuar nosso aprendizado. Encontraremos pessoas afins com esse campo de energia. Nós podemos receber um amparo de pessoas mais, digamos assim, mais maduras, mais evoluídas, mais conscientes, mais iluminadas, mas nós, para nos receber, né? Mas nós ficaremos exatamente no local com pessoas que têm a ver com a nossa vibração, com a nossa energia. Se nós desejamos ter um pouco mais de condições de irmos para locais lindos e maravilhosos na espiritualidade, vamos começar a trabalhar isso hoje, isso agora, no nosso dia a dia, nos pequenos detalhes, coisas que te incomodam, nos teus familiares, coisas que te incomodam, nas situações que você vive. Olha para você. Porque eu vejo assim que muitas pessoas elas falam tão bem com as pessoas de fora de casa, com outras situações, e dentro de casa é um desastre. Então que essas pessoas estão levando para elas? Elas não são coerentes. Não são pessoas que tenham consciência do que estão fazendo com um pouco mais de exatidão. Estão vivendo, mas não estão prestando atenção naquilo que de fato poderia ser melhor. A vida é um convite. A vida sempre será um convite ao melhor. Nós temos oportunidades aqui e agora de mudarmos nosso comportamento para aquele ponto importante para a nossa existência. Às vezes pode ser uma mágoa do passado, pode ser um problema que, meu Deus, eu não consigo me adaptar à vida do momento presente. Porque existe isso também. Tem pessoas que elas fogem para o passado ou ficam numa ansiedade de que coisas melhores venham para o futuro, porque não conseguem viver bem o momento presente. Tem dificuldades. Então, se nós não vivemos bem o momento presente, este momento presente sempre será presente. E vai evoluindo. Amanhã será presente. Depois de amanhã será presente. Daqui 10 anos será nosso momento presente. Hoje é futuro, mas amanhã será o momento presente. E no momento da nossa desencarnação também será o momento presente. Como é que nós vivemos nossos momentos no momento presente? É aí o nosso grande aprendizado.
Que a nossa reflexão sobre desencarnação fique no contexto de que podemos fazer sempre o melhor e que a desencarnação é um momento que vai estar no nosso caminho e que possamos, nesse instante, termos consciência de que fazer o nosso melhor a cada momento nos propiciará mudar nosso padrão de energia, de sintonia, e nesses momentos todos da nossa vida, nos sintonizarmos, e até no momento da desencarnação, nos sintonizarmos com pessoas que realmente assim, são muito importantes ao nosso coração, e que possamos também receber e termos ajuda dos nossos grandes amigos num momento tão especial como esse. E torne cada momento especial na tua vida. Hoje é um momento especial. Esse instante é um momento especial. E vamos cuidar deles da melhor forma possível. Esse é um momento, se você está bem, um momento de alto. Aí podemos ter momentos de baixa. Ok, não tem problema. Vamos trabalhar e fazer o nosso melhor no momento de baixa, quando a gente não está bem, quando a gente está numa certa sensação de melancolia, de depressão, de angústia. Todas essas emoções, sentimentos que faz parte do ser humano, nós estamos no lugar certo para tratar tudo isso. Se você não consegue sozinha, busque ajuda, busque orientação, ok? Estamos aqui à disposição de quem realmente quer aproveitar os instantes para refletir. E se você não consegue sozinho, busque orientação. Acho que é um ponto muito importante para podermos evoluir e crescer de uma forma que seja consistente e consciente no nosso caminho como espíritos eternos. Espero que você tenha um excelente dia, aproveite muito bem seu momento presente e vamos seguir em frente, com muita paz, energia e dedicação ao nosso aprendizado, e isso só compete a nós. Um grande abraço, Ricardo Seixas, Rádio e TV Fraternal. Um excelente dia e um excelente momento presente.